O Santos vai ao mercado da bola na próxima janela internacional de transferências, a partir do dia 18 de julho, em busca de reforços. E a prioridade da diretoria é trazer pelo menos um lateral direito. Sem Byron Castilho, que deve ser negociado pelo Barcelona de Guayaquil ao León, o Peixe procura alternativas. A posição é uma das mais difíceis e requer investimento. O departamento de inteligência tem avaliado diversos nomes para diminuir a chance de erro. Um dos atletas bem analisados pelo Santos desde o início do ano é João Lucas, atualmente no Cuiabá e ex-Flamengo. O ala, porém, não sairá do Dourado por pouco dinheiro e já fez os 7 jogos no Campeonato Brasileiro, sem poder atuar por outra equipe da competição. O Santos quer um lateral direito com status titular para o segundo semestre, e não descarta trazer 2, mesmo que um deles só venha em 2023. O técnico Fabian Buss não está satisfeito com Madison e Auro. Madison é titular e tem contrato até dezembro, mas não foi procurado para renovar. Auro chegou por empréstimo de Toronto e não empolgou. Na base, não há ninguém pronto para ser promovido. O atacante Lucas Braga tem sido improvisado na função. Com poucos recursos financeiros, o Santos espera fazer pelo menos uma venda de direitos na próxima janela para abrir espaço no caixa. A ideia é negociar quem não tem status titular absoluto no elenco, como Kaique e Felipe Jonathan. Além de um lateral direito, busca um segundo volante e um atacante de beirada. Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil, segue em pauta. Fernando Sobral, do Ceará, é outro nome que ainda está nos planos. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, também está no radar para 2023. O Santos vive um momento de reestruturação. Em meio a problemas financeiros, o time se utiliza das oportunidades de mercado para encontrar jogadores que se adequem às características desejadas pela comissão técnica. Para o diretor de futebol da equipe, Edu Dracena, porém, a expectativa para a próxima janela de transferências é de poucas chegadas. De acordo com o executivo do Peixe, o elenco precisa de reforços e, pensando nisso, o clube observa possibilidades. Para essa janela, a gente sabe que temos algumas carências, a gente está bem analisando bastante o mercado sul-americano, né, e principalmente o brasileiro. O brasileiro é mais complicado porque é muito mais valorizado, né? Os atletas financeiramente ganham-se mais do que os atletas sul-americanos. Então a gente está bem atento, estamos mapeando todo o cenário, né, que a gente está tendo. O diretor afirmou ainda que o time não deve fazer muitas contratações. A gente entende e já estamos conversando diariamente juntamente com o treinador as características que a gente vai precisar, os atletas que a gente pode contar, né? Então, eu acredito que essa janela vai ser pouca movimentada para nós, o Santos, até pelo momento, né, que o clube hoje vive, mas se pintar alguma oportunidade, né, alguma coisa que o clube consiga trazer, a gente vai fazer todo o esforço para que isso aconteça. Agora, eu não posso falar em janeiro de 2023, porque a gente tem que pensar no hoje. Não adianta nada eu pensar lá no futuro se eu não fizer aqui no presente. Então, acho que a gente está no caminho certo, a gente sabe que montamos um time bem barato, né, com relação às outras equipes aí que contrataram grandes jogadores e pagando-se preço bem alto, e o Santos praticamente não gastou nada, só pagando os salários, né, com uma opção de compra no futuro. Então a gente está tendo que se virar nesse momento, mas a gente acredita muito no trabalho, acredita no que a gente está fazendo e espero colher os frutos aí no futuro bem próximo. Se a expectativa do Santos é de contratar poucos jogadores, Edu Dracena vê a necessidade de vender atletas para complementar a renda da equipe e bater metas estabelecidas pelo presidente Andrés Rueda. E a gente vai ter que fazer, como você falou, o clube vai ter venda de jogadores. Infelizmente, num clube brasileiro, a gente vai viver de vendas de atletas, né? Então, como o presidente falou, colocou aí 70 e poucos milhões aí, a gente vai ter que ter. Infelizmente, vai ter que vender algum jogador, o torcedor vai ficar bravo comigo, vai me xingar, vai fazer, mas infelizmente vai ter que fazer, mas vai fazer de uma forma que seja boa para o clube. Se não for boa para o clube, também não vai fazer, né? A gente vai vender jogadores que a gente acha que vai resolver o nosso problema, não que vai vir pingadinho e aqui não vai resolver. Então é preferível a gente pegar o jogador
e ficar com ele aqui e tentar vender mais para frente, ou se não, vai vender ele do preço que o clube acha que é justo. O Lance/Diário do Peixe divulgou que o Santos conseguiu receber antecipadamente um bônus de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais na cotação atual, que tem direito pela classificação da Juventus da Itália para a Liga dos Campeões. Pelo contrato assinado entre os clubes, o Peixe receberia bônus pela meta batida se o atacante alcançasse uma meta de jogos, no caso, Caio Jorge. O motivo dessa antecipação é o fluxo de caixa. As receitas dos meses de maio e junho não foram suficientes para cobrir pagamentos da folha salarial, impostos e acordos. O clube viu essa alternativa até que aconteça uma receita extraordinária com venda de jogadores no meio do ano, como foi dito por Edu Dracena. Com todo esse imbróglio de chegada e saída de jogadores, o Santos terá o mês de junho para definir a situação de 7 atletas do elenco com contratos mais curtos. Na relação, 3 deles são emprestados, enquanto outros 4 têm vínculo encerrando em dezembro e poderão assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. A lista poderia ser maior, mas o clube já liberou o atacante Marcos Guilherme, que estava cedido pelo Internacional até o fim de junho. Como não iria permanecer no clube, o Peixe deixou o jogador livre para resolver sua situação com o Colorado. São 4 jogadores que encerram o contrato com o Santos em dezembro: o goleiro Paulo Mazzotti, lateral direito Madson, o zagueiro Emiliano Velasquez e o volante Camacho. Ainda não há conversas em andamento. Entre eles, Madson é o principal destaque. Titular do Peixe, o jogador é importante peça pelo lado direito, além de auxiliar bastante o time em jogadas aéreas. Nesta temporada, são 22 partidas e 2 gols marcados. Camacho era titular na temporada passada, porém, depois da chegada de Fabian Busso, passou a ser opção. Com a chegada de Rodrigo Fernandes e William Maranhão, perdeu espaço e chegou a emplacar uma sequência de 6 partidas sem entrar em campo. Com o rodízio promovido pelo técnico santista, voltou a ganhar mais oportunidades. São 18 jogos disputados nesse ano. Já Emiliano Velasquez chegou ao clube na condição de titular e emplacou uma série de jogos no Campeonato Brasileiro de 2021 antes de se lesionar e perder espaço na equipe. Neste ano, passou a ter mais chance de atuar depois da chegada de Fabian Bustos. Tem sido a primeira opção do treinador quando é preciso poupar Maicon ou Eduardo Bauerman. Foram 13 partidas em 2022. Paulo Mazzotti é a 4ª opção para o gol do Santos, atrás de João Paulo, John e Diógenes. Ele ainda não estreou pelo clube. Entre os emprestados estão o lateral direito Auro, o volante Rodrigo Fernandes e o meia Bruno Oliveira, todos cedidos até dezembro deste ano. Cada um viveu um momento diferente na atual temporada. O jogador uruguaio é o melhor avaliado entre os 3. Emprestado pelo Guarani, do Paraguai, o volante se adaptou rapidamente e ganhou a confiança do técnico Fabian Busso e da torcida do Peixe. Titular absoluto do clube, Rodrigo Fernandes vive a expectativa de seguir após o término do empréstimo. O Santos tem a opção de compra pelo volante e, segundo o próprio executivo de futebol, Edu Dracena, o clube projeta exercer a preferência para ficar com o jogador. Com relação ao Rodrigo, a gente tem até o ano que vem para a gente acertar, as bases já estão acertadas, o valor do passe dele, como também o Zanocelo. O Zanocelo também tem mais um ano de empréstimo conosco, tem já o passe estipulado, agora a gente tem que tentar negociar essa situação, né? É claro que a gente quer contar com esses 2 jogadores que ainda não é nosso, né? Mas o clube também tem que ter o dinheiro, né, para comprar esses jogadores. Não tendo esse dinheiro, a gente vai ter que ir atrás de algum investidor para nos ajudar, mas eu acredito muito que o trabalho que o Rueda vem fazendo, o ano que vem a gente vai ter já esse dinheiro e não vai depender de investidor ou de qualquer outra coisa para estar trazendo esses atletas em definitivo para nós. É isso. Auro chegou em fevereiro com a expectativa de se tornar a sombra de Madson. O lateral, porém, ainda não conseguiu se firmar. Ele disputou 6 partidas pelo Peixe. Desde a eliminação do clube no Paulistão, só entrou em campo 2 vezes, ambas pela Copa Sul-Americana, quando Fabian Busso optou por uma equipe alternativa. Contra o Benfica, o treinador optou por improvisar Lucas Braga na função, ao invés da entrada de Auro no momento em que substituiu Madson. O lateral está emprestado pelo Toronto FC, time que disputa a MLS. O contrato dele com a equipe canadense termina também em dezembro. Emprestado pela Caldense, o meia Bruno Oliveira também só disputou 6 partidas pelo Santos. Com uma situação parecida com a de Auro, só entrou em campo em 2 vezes sob o comando de Bustos. Mesmo assim, atuando por poucos minutos.
Recentemente, o técnico santista explicou que o meia sofria com a falta de intensidade e que trabalhou para aprimorar esse quesito. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. E muitíssimo obrigado e até mais. Santos!